Olá, eles que lutem no ar, o seu podcast que é o puro suco do entretenimento. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu sou o Gabi, você já sabe, né? Deixa o like, comente, participe desse conteúdo. Queremos muito saber as suas opiniões, porque vai ser um episódio aqui de colecionador, várias histórias com essa minha convidada. Essa minha convidada, gente, primeiro assim, ela é jornalista de mão cheias, né? Passagem pela Globo, Record, SBT, só pra citar algumas passagens. Mas hoje ela é uma ativista, potente da maturidade e vai contar todos os desafios sobre menopausa. Então hoje eu pergunto, e a Maria Cândida que lute, aê! Eu não vou lutar não. Eles aí que lutem, eu não quero nem ser vocês que lutem. É bom, né, mandar os outros lutarem, né? A gente fala o que a gente quiser. Eu luto já todo dia, mas adorei esse nome, eles que lutem. Nem sei como, você já deve ter explicado 1000 vezes, né, como surgiu. Já. Porque mandavam você lutar? É porque eu comentava muito sobre reality show, comentava muito sobre fofoca, aí perguntava assim, mas se eles não gostarem? Eles que lutem. Se os artistas não gostarem, eles que lutem. Então, entendi. Eles que lutem. Muito isso. Bom. Mas você era... Você comentava, assim, mal? Sempre. Jura? Carrasco. Principalmente, assim, BBB... A gente tá ali, aquelas pessoas estão ali pra gente falar mal delas, né? Ai, que horrível! Mas... É isso? Exato. Elas sabem disso quando elas entram? Sabem? E elas topam. Daqui a pouco a gente vai falar de tudo pela fama, né? Daqui a pouco a gente vai falar de um reality que você participou também, né? Horrível. Horrível. Quase morri naquele lugar. Deus me livre, nunca mais na minha vida. Nunca, a gente vai falar, calma. Não, nunca mais. Segura reality, a audiência. Nunca mais. Segura a audiência. Você sabe mais que ninguém como segurar a audiência aqui na técnica Segura Gugu. Que logo eu vou falar sobre isso. Ufa, então vamos... Não muito, porque eu não quero lembrar essa fase da minha vida que rápido. Me dá dor de cabeça. É rápido. Mas antes de conversar aqui com a Maria Cândida, eu tenho que fazer a publi do Eles que Lutem, João. Coloque o QR Code aqui. Já tá aqui, João? Já tá aqui. Porque olha aqui, eu estou hoje com a estampa da camiseta de Fleabag, da série Fleabag, Prime Video, tá no ar aí. Tá no ar não, já acabou, mas tá no Prime Video pra quem quiser assistir. Tá sempre no ar. Tá sempre no ar, né? Esse é o bom do streaming, né? E é da marca Chico Rei, vocês já sabem que a Chico Rei é a patrocinadora do Eles que Lutem. E não só tô falando bem porque é a patrocinadora do Eles que Lutem, não. A camiseta é linda. Linda, design criativo, tecnologia, produto sustentável. Isso é muito importante. Preço justo pra você que compra, mas também pra quem faz o pagamento mão de obra. Então a mão de obra... Paga bem, então. Paga bem pra quem tá fazendo ali a camiseta pra você. Então todo mundo ganha. Os dois lados ganham. A gente sabe que fazer acessório e camiseta não é bem assim que a galera usa. Então se vocês quiserem comprar, renovar o guarda-roupa, entrar lá na Chico Rei, tem aqui um cupom de desconto do Eles que Lutem. Eles que Lutem 10, com 10% de desconto na sua compra. É bastante. Ajuda. Já ajuda. Já dá pra comprar duas. Porque às vezes a gente compra à vista, não dão nada. Dão 5%, às vezes nada. E o Eles que Lutem te dá 10% de desconto. Então vai lá, aqui ó. Coloca a sua câmera aqui no QR Code e vai lá na Chico Rei, que em breve tem Chico Rei pra você. É isso. É isso aí. Vamos agora conversar? Vamos, porque se você tem muito... Chico Rei que lute. Que lute. A primeira pergunta que eu já vou fazer, posso perguntar tudo? Pode perguntar tudo. Você libera pra eu perguntar tudo? Libero, porque... eu posso falar, eu não quero falar. Exatamente, isso, não. Pode. De uma forma elegante, assim, sabe? Que o entrevistador até fica meio sem jeito, assim. Fica? Não. O entrevistador nunca pode ser sem jeito. Tem que segurar a bronca. Tem que segurar a bronca. E ele tem que perguntar, porque às vezes nessa pergunta, que é uma pergunta difícil, saem coisas que... furos, né? De entrevista, de reportagem. Boa, então vou começar, porque você... jornalista, super competente, mas você deixou primeiro uma carreira de modelo muito promissora de lado pra virar jornalista. Como que foi que esse bichinho da comunicação te picou? Primeiro, não era promissora. Não? Não, por quê? Porque eu tenho 1,65 m de altura. Então, eu era uma modelo comercial, eu fazia propagandas e tal. Era um bico pra mim, uns 14, 15 anos, porque eu queria já ganhar meu dinheiro, já trabalhar e tal, e foi a forma, me viram na rua, falaram, bonitinho e tal, então foi a forma que eu consegui. Rua? Sabe, porque tem olheiro, né? Olheiro. Então assim, eu fiz uma viagem com meus pais, olhar bonitinho e tal, aí mandaram pra uma agência, aí eu fui fazer um teste, aí comecei a fazer propaganda. Então assim, não era uma carreira de modelo promissor, como a gente imagina modelo hoje, que são aquelas modelos super fininhas e super altas. Então eu tenho 1,65 m de altura, o meu rosto era um rosto mais comercial de TV. Você vê que modelo de passarela nem tem rosto assim direitinho.
Olha, não que elas sejam feias, as modelos de passarela. Mas elas são meio exóticas e tal, né? Eu não tenho nada de exótico. E então eu servi muito pra isso. Só que eu tive muito problema porque eu gosto de comer. Eu era uma adolescente normal e foi neste momento que eu comecei a ter transtorno alimentar. Porque me mandavam... Eu, assim... normal, como uma adolescente normal, me mandava emagrecer 10 quilos. Porque eu entendo, a indústria da moda é assim mesmo, né? Infelizmente. Sim. Então, não tinha gente gorda, não tinha plus size, não existia nada. As plus size que lutassem, não existia isso. Era só pra gente magra. E as modelos tinham que ser magérrimas. Então, assim, eu cheguei a ser magérrima. E foi horrível, porque eu não comia nada, como a maioria dos modelos não come, entendeu? E depois eu ficava na balança, subia e descia. Quanto mais me mandavam emagrecer, aí eu ficava, não, eu não quero nem saber, eles não mandam em mim. Rebelde. Rebelde, eu sempre fui rebelde. E aí eu engordava e não trabalhava. Então, isso foi muito difícil pra mim. Então, não era promissora, foi um momento pra ganhar uma graninha. E o que aconteceu que foi bom nessa época... Como, desde muito nova, puseram a câmera na minha frente, né? Comercial, a câmera tá filmando o tempo todo. Então, eu meio que... Aquele estúdio, tudo sempre foi muito simples pra mim. Quando me mandaram ler um teleprompter pela primeira vez, eu tava lendo como se... Obviamente que foi ruim, mas eu tava lendo de uma forma muito mais natural que uma pessoa que nunca fez isso. Você não tava intimidada. Não, tava nem... Eu nunca nada me intimidou. Tá? Nada me intimida. É bom, né? Acho bom. Eu não sei o que me intimida. Deixa eu ver. Não sei o que me intimida. Eu não tenho medo, não. Eu sou ascendente escorpião, né? Eu vou... Você também? Uau! Escorpião. E lua em escorpião. Virgem com ascendente escorpião e lua escorpião. Nossa, o demo você. eu sou câncer, eu já sou boazinha. Com o escorpião, que é muito no meu trabalho, as pessoas me veem muito escorpião e sou lua em gêmeos. Por isso que eu gosto das viagens, das loucuras. E vou, entro nos lugares, sabe? Uma utilidade, eu sei, minha cabeça, é o ar, né? Minha cabeça tá assim pra lá, pra cá, pra lá, bolando coisas. E o escorpião, ele executa. O câncer, ele me dá sensibilidade, e às vezes muita sensibilidade, né? Aquela coisa que você chora às vezes, você sente. Agora, que eu tenho 54 anos, eu não sinto mais, eu não sou mais assim, porque eu sou mais escorpião, talvez, né? A maturidade me trouxe mais racionalidade. Mas antes, meu Deus, eu sentia muito as coisas. Qualquer coisa que houve. Traições, sabe? Mas aí... E na televisão, você imagina como que é, né? As pessoas, infelizmente, na televisão, não são como são na internet. Na televisão, ainda querem puxar muito o tapete. Não existe a tal da collab, entendeu? A colaboração. Puxa, eu te levanto aqui, aí quando eu estiver aqui em cima, você entendeu? Sim. Você me chama aqui. É a coisa que na internet se faz muito. Uma pessoa ajuda a outra. Na televisão não existe muito ainda isso aí, não. Quando vem que você tá ameaçando, pum, cortam. Isso é verdade. A gente vê na internet que um apresentador, ele só é muito enaltecido ali nos comentários de redes sociais quando ele tá no ar, quando ele tá bombando com o programa dele. Isso acontece muito. Agora, quando a pessoa sai de uma emissora, teve até um caso que eu vi recentemente, que eu li, do Manuel Soares. Ele falou que ninguém mais ligou pra ele depois que ele saiu do Encontro, saiu da Globo. E isso é uma verdade na TV, né? Totalmente verdade, é assim que acontece. Eu tive esse episódio, né? Quando eu saí em 2009, eu fiz o programa 12 Mulheres, que eu viajei pelo mundo e entrevistei 144 mulheres. Eu voltei e eu fui escrever meu primeiro livro, Mulheres que Brilham. E eu saí da Record porque eu queria... Eu não dava mais pra eu ficar. Eu fiz uma imersão no mundo feminino, com mulheres totalmente disruptivas, que se reinventaram. Então, assim, aquele modelo de televisão dentro do estúdio não dava mais pra mim naquele momento. Eu precisava fazer outra coisa. E aí eu fiquei um tempo fora. Quando eu tentei voltar... eu sofri etarismo com 43 anos. E fora isso, que quando eu saí da televisão, todo mundo me... E eu saí porque eu quis sair, eu não fui mandando embora da televisão. E as pessoas me viam como fracassada mesmo. Eu não era convidada nem pra festa de criança de colegas de televisão. Porque assim...
Antes, né, existe a revista Caras ainda, mas não existia internet. Imagina que não existia internet. Você nasceu nesse mundo que não existia. Você nasceu sem internet, né? E era revista de celebridade. Então, tudo era revista. Então, a gente ia pra evento, fotografava e tudo tava na revista. Contigo, quem, Caras e tudo. Então, essas festinhas, né, quando fazia do seu filho e tal, sempre tinha os fotógrafos e tudo. E as pessoas, muitas vezes, convidavam quem estava na mídia, para que as revistas publicassem e tal. E quando você sai, você é descartado imediatamente. É impressionante. E hoje que eu saí da Globo no passado, também por livre e espontânea vontade, porque a TV paga menos, porque a TV não dá mais essa visibilidade, porque eu já tenho 30 anos de TV e porque eu tava fazendo outras coisas. O meu lance de audiovisual já é outro, é documentário, é outras coisas são outras coisas que eu tô fazendo. Mas enfim, hoje eu tenho muita clareza e muita força nessa minha segunda carreira, que no fundo é a mesma coisa, eu sou comunicadora do mesmo jeito, mas eu sinto que eu evoluí. Quando você sai da televisão, como eu saí da primeira vez e tentei voltar e fui achatada, diminuída, desprezada, e que me falaram, o seu tempo já passou, de uma forma educada, mas falaram, tenta outra coisa, porque seu tempo você já fez muito sucesso na televisão. Então agora, deixa os outros fazerem. Você deixou um legado, né? Deixou um legado, caramba. E vocês que lutam, eu quero que se dane. Mas me convenceram que eu não era mais pro vídeo. Eu acreditei que eu não era mais pro vídeo. Chegou a acreditar? Totalmente. Eu fui fazer outras coisas. Eu fui fazer um curso de comunicação corporativa. Eu achei que eu deveria estar em empresas atrás da câmera. Que o meu momento de vídeo, de comunicação era outro. Agora que eu já tinha passado 20 anos e tal. Só que o meu grande talento não é televisão. É a comunicação. Pode ser num palco, pode ser na internet, pode ser na televisão, pode ser num filme, pode ser em qualquer lugar. Menos atriz, porque eu não tenho nenhuma habilidade pra isso. Eu lido com verdade, eu sei do eu mesma, é isso que eu gosto. Então, o meu talento é esse. Só que eu duvidei que eu podia fazer isso porque o mundo me convenceu. Então, a grande armadilha de quem sai e é desprezado, infelizmente é mesmo, é você acreditar nisso. As pessoas competentes. Porque tem gente que sai e nem fez carreira, né? Mas quem tem uma carreira, você acreditar que você não é mais pra isso porque te falam não é verdade. E hoje eu falo, a internet me salvou do etarismo da televisão. Hoje, a TV não tá mais tão etarista, né? Mas ainda não chegamos na diversidade etária na TV. Né? Antes a gente não tinha mulheres gordas, mulheres pretas, LGBTQIA+, nunca podia falar, uma mulher podia falar, nem um apresentador que era gay também não podia falar, você sabe vários casos aí, lógico. Você cobre televisão, nunca podia falar, escondia até a morte, viajava e tinha os seus amantes, seus casos, seus namorados fora do Brasil para que não fosse fotografado. Mas tinha aqui. Casamento. Enfim, namoro, mas tudo isso, mais. Isso não acho nenhum problema. Mas o que eu tô te falando é que, olha a opressão, você tem que viver escondido porque o lugar, ou o ambiente, ou a corporação, não só em televisão, as outras corporações, não aceitam pessoas LGBTQIA+, porque é como se você não tivesse talento, como se você não tivesse expertise, só porque você se identifica com um outro gênero, né? Que absurdo um negócio desse. Então, antes a gente não tinha mulheres gordas, mulheres pretas, LGBTQIA+, e mulheres grisalhas. Estamos começando a ter mulheres maduras, mas ainda não é a diversidade etária que eu quero ver, que eu me sinto representada, entendeu? Qual você quer ver na TV? Eu quero ver mulheres fortes, mulheres que construíram carreiras, tendo oportunidades, tanto na frente como atrás das câmeras, de fazer conteúdos femininos que possam ser disruptivos. E não só apresentadora de televisão, né? Porque a apresentadora de televisão, neste modelo apresentadora de televisão, é praticamente uma boneca e tal, ela, né?
Tem umas que não são, obviamente, mas eu acho que apresentar um reality não é a mulher disruptiva que eu quero ver, entendeu? Eu quero ver mulheres criando modelos, eu quero ver mulheres donas de televisão. Entendeu? Nem de televisão, mas donas de impérios na internet. É isso que eu quero ver. Eu quero ver a minha diversidade etária, que tem total possibilidade, total expertise, total força pra fazer isso. A gente fazendo, a gente se unindo e fazendo. Porque você vê hoje muitas mulheres que são descartadas, ou pela idade, ou por sei lá o quê, que se unissem, a gente criava canais gigantescos. Mas a gente precisa se unir, a gente precisa, a autoestima precisa melhorar. Como eu passei lá em 2013, 2014, o não e a baixa autoestima e me convenceram que não era pro vídeo, talvez muitas das minhas colegas que são poderosíssimas estejam passando nessa fase porque estão sendo aposentadas, né? Sempre estão da corda bamba. Posso te substituir, hein? Posso te substituir. E quem manda? Eu falo porque eu não tô ligada a nenhuma corporação e não preciso de nenhuma delas. Se eu tivesse nas corporações, talvez eu não falasse isso, entendeu? Quem manda? Homens brancos, hétero. Infelizmente, a gente fala, daí fala, é mimimi. Não é mimimi. Você vai nos quadros das televisões. Sempre assim. O SBT, você tem as filhas do Silvio Santos, mas que ainda tem um caminho para chegar nessa expertise que é. E porque são herdeiras, porque se tivesse um filho, talvez, né? Era o filho. Exatamente, filho, né? Exatamente. Era o filho que ia comandar ali, não seria a Dani Beirute, né? Exatamente. Então olha o que ela tem que fazer para se impor. Primeiro que tem a carga de ser herdeira, e a herdeira nunca é competente. E segundo, que você como mulher, você tem que se impor num board, né? Masculino, hétero, porque quando você põe alguma diversidade, ou seja racial, ou seja de gênero, essas pessoas, elas são mais sensíveis à desigualdade, né? Eu tô falando de mulher aqui, mas todas as pessoas que já sofreram preconceito, elas sabem disso, né? Eu comecei a sofrer preconceito quando eu comecei a envelhecer. Porque até então, eu era o estereótipo perfeito. A loirinha de olho azul e tal. Eu sofria preconceito porque eu falava demais, porque eu exigia demais, porque eu queria fazer demais. E muitas vezes eu falava assim, fica quieta, a televisão é assim. E esperar 2 anos, 3 pra realizar um projeto, pelo amor de Deus, por isso que eu amo a internet. Porque eu realizo quantos projetos, você viu que 1 ano, quantos projetos eu realizei, entendeu? E tô fazendo evento, tô fazendo documentário, tô vendendo na gringa. Tô fazendo milhões de coisas que eu sempre quis fazer. Faço palestra, faço publicidade na internet, dou entrevista, sabe? Essa Maria Cândida gigante, ela surge no pós-TV. Ela não conseguiu, na TV, ser isso aqui. Por quê? Porque a TV achata as pessoas. Dá uma segurada. Por quê? Porque o empregador, ele quer assim, você vem aqui, faz esse programa e faz do jeito que eu quero, isso aqui tá dando audiência. Só que se você quiser mudar, e assim, não existe nem a possibilidade, muitas vezes, de falar assim, peraí, e eu não tô fazendo só brasileiro, não. Eu tô falando gringo também, porque quando eles mostram os modelos de reality show, é modelo que já foi testado fora, que já deu tanta audiência, que isso e aquilo. Então, você tem que colocar exatamente aquele formato, né? Por isso que existem os formatos, porque já são super testados. Só que eu apresentei um programa que durou 2 semanas na Record, que chamava O Contratado, ou Você Tá Contratado. Era um programa, acho que holandês. Era o formato holandês e a gente contratava pessoas. Então era assim, você fazia eu apresentava o reality, por exemplo, a gente teve cabeleireiros. E aí a gente teve no palco Celso Camori e tudo, e tinha algumas atividades de cabeleireiro e aquelas pessoas eram testadas em vários momentos, para cabelo, para maquiagem, sei lá, eu não me lembro direito, porque já, imagina, foi em 2004, eu acho. E aí, uma delas ia ser contratada por essa pessoa, que no caso era o Celso Camori, que tava... E teve também entregadores de bolo, Amor aos Pedaços. Então tinha várias... Olha que reality super legal. Empreendedor. Meu, adorei. Ficou 2 semanas no ar. O cara não sei se era Bélgica ou Holanda, veio pra cá. Eu estava na reunião, ele falou, não é um programa para a tarde. É um programa que a gente passa à noite.
pusemos o programa às 2h. O que aconteceu? Não deu audiência. Em 2 semanas tiraram do ar. E qual foi a justificativa que deram? Que não dava audiência. É assim a TV. Não dá audiência, é descartado. Mas em todo lugar, no mundo inteiro. No mundo inteiro. A não ser que você seja empreendedor. É a mesma coisa que o Hollywood. Não dá bilheteria, acabou. Por que os atores produzem hoje os seus filmes? O ator... às vezes o ator tem que fazer coisa de quadrinho, coisa de não sei o quê. Você viu o The Rock agora? Agora que ele consegue fazer um filme, drama. Mas ele tem que fazer muita bobagem pra ganhar dinheiro, pra ser conhecido, pra não sei o quê. Ele é um dos produtores desse filme. Que com certeza ele vai... Estão falando que ele vai... eu apresentei 3 Oscars, né? Sim. Eu amo cinema. Então, esse filme, com certeza ele vai ser indicado e pode ganhar o Oscar, sim. Justamente por essa... Ele tá muito bem no filme. Emagreceu, e por essa... né? Nossa, ele tá gigante. Não, ele tá desse tamanho. Eu vi uma imagem que ele tava muito magro pra fazer um outro papel. Também que o pessoal se assustou. Então, foi antes disso, eu acho. Não sei. Então, não é esse. Porque esse ele tá gigantesco. Mas ele tá muito bem. O ator também, ele entra no estereótipo que aquilo dá certo, aquilo vende, não te tiram mais desse papel. O Denzel Washington já falou pra mim em uma entrevista, não pra mim, pra um grupo de jornalistas, em uma entrevista que ele queria fazer comédia. E nunca o chamavam pra comédia. Por quê? Porque a força... Ele é um cara... Até pessoalmente muito forte, né? Forte no sentido de opiniões, presença, olhar e tudo. Ele é muito forte. Então, assim, ele dá certo para aqueles papéis, porque ele é aqueles papéis. E vende muito. A indústria não quer colocar ele pra comédia. Ele nunca fez comédia. Eu acho que ele nunca fez comédia. Essa entrevista foi em 2001, 2002. Então, assim... você tem que tomar conta da sua carreira. Ninguém vai tomar conta por você. Pelo contrário, podem te tirar. Um dia na televisão você é rainha, outro dia você é faxineira. Sem desmerecer as faxineiras, que são muito úteis. Mas eu tô falando do desnível que você tem, né? Porque é assim que fazem. Assim que funciona o mundo. E aí você tem que saber lidar. O negócio é que quando você entra muito nova, como eu entrei... E canceriana, a gente sofre muito, porque a gente acredita que as pessoas adoram a gente, que as pessoas amam a gente. Todas as matérias que saem que você é adorada, que você... você é a queridinha, que você é isso. Não é verdade. Não acreditem se você tá entrando na televisão agora. Não acredita. Ninguém quer saber. É um jogo, é business, é dinheiro, é audiência. Ponto. Não é criatividade. Importa onde você está e com quem você está, né? Esse é um pouco do jogo. Voltando lá pro início da sua carreira, porque eu me surpreendi pesquisando que você foi moça do tempo do Jornal Nacional. É verdade, fui tudo. E também apresentou o Globo Rural. Eu falei, Maria Cândida é mil utilidades. Maria Cândida, me conta, versátil. Qual foi... Versátil demais. Qual foi o mais difícil? O mais difícil é aceitar ser moça do tempo e ser olhada e julgada como moça do tempo. Porque a moça do tempo é a bonitinha que está lá para fazer São Paulo, Fortaleza, não sei o quê, 31 graus e dar um sorrisinho. No começo era assim. Hoje a gente sabe que tem jornalistas lá, né? E antes tinha jornalistas, mas a moça do tempo era bonitinha que ia virar apresentadora de qualquer jornal e qualquer coisa e tal. Ou de quadros e tal. Não era repórter, não era aquela que vai ser, sabe? Não é. É a bonitinha. Então, assim, esse estereótipo da bonitinha... Eu fugi do estereótipo da bonitinha... por anos na minha vida, décadas. Eu até me enfeiei, assim, eu tinha o cabelo meio curtinho, não usava maquiagem, nunca usei um decote, nada disso. Nada pra te valorizar. Me valorizar como mulher. Entendeu? O feminino, eu sempre tive muita dificuldade de me valorizar como feminino, tanto que eu acho que eu sou mais bonita hoje do que naquela época, porque naquela época eu não me valorizava, eu não mostrava, né? Hoje eu gosto de ser bonita, eu sei que eu sou uma mulher bonita e, pô, legal a gente gostar, a gente tem que se sentir assim mesmo, claro, né? Toda mulher tem a sua beleza, a gente olha no espelho e eu gosto, eu sempre falo para minhas seguidoras, vocês olham no espelho e veem todos os defeitos.
Agora, você olha... Putz, eu tenho um sorriso maravilhoso. Ah, a minha mão é linda. Ah, os meus pés são sedutores. Ah, eu gosto do meu colo. A mulher, ela não faz isso. A mulher sempre fala. Ah, porque o meu... Eu também falo. mas hoje eu já entendo que não pode. Meu braço tá gordo, porque minha barriga não sei o quê. Porque olha quanta ruga que eu tenho aqui. Ah, porque o meu cabelo não fica mais igual. É tudo reclamação, é autodestruição, é baixa de autoestima. A mulher tem que aprender. Autoestima masculina é gigante, né? Sim, a autoestima. sim. Eles nunca acham que eles são mais ou menos. A mulher, ela já parte do princípio que ela é mais ou menos pra baixo. Quando ela vai ficando velha, é pior ainda. Por isso que ela é jogada, ela é eliminada, entendeu? Porque muitas vezes ela vai se largando, porque falam que aquele batom é ridículo, porque falam que aquele cabelo não é pra idade dela, aquela roupa não. Enfim, é tudo não. Aí ela passa a não se cuidar, entendeu? Você vê, quem faz unha bonita e mostra? As novas. Quem muda cabelo e põe uma fivela? As novas. Quem, sabe assim, são sempre as que fazem uma maquiagem, as novas. As mais velhas, a maior parte das mulheres, porque daí depois vem na internet, porque eu não sou assim, porque eu sou... É o seguinte, a maior parte, se você olhar para o Brasil, se larga depois dos 50. Se larga, ganha peso, não usa nenhuma maquiagem, deixa o cabelo tudo sem hidratação. A gente não se veste, você vai comprar uma roupa pra você e tal. Não, a gente tá sempre no depois do outro. E o que eu faço na internet? Eu falo, não, você vai se colocar em primeiro lugar. Você não é cuidadora de todo mundo, inclusive do cachorro do vizinho. Chega, mulher. Vamos começar a botar esse mulherão que tem... Sabe? Eu gostaria de fazer um extreme makeover, e não porque elas são feias, tá? Em todas as mulheres. Por quê? Porque uma maquiagenzinha, uma produção, sabe? Eles põem uma produção na mulher, é outra coisa. Só que ela acredita que só aquela que tá na televisão. Aqui tá na televisão tem cabelo mega, tem um monte de maquiagem, entendeu? Não é assim. Você, quando era jovem, ainda falava, vou colocar aqui... pra não ficar chamar tanta atenção pela minha beleza e vencer pelo meu talento. Era um pouco desse seu pensamento ali? Sim, porque todo mundo queria me colocar no estereótipo da bonitinha e burra. E eu sempre fui inteligente, perseverante, estudiosa e bonitinha. Era o combo, né? Era o combo, mas... enfim, eu não queria... eu acho que é uma coisa de... Quando você é jovem, você quer mesmo mostrar. Hoje eu já tenho segurança total do que eu fiz, do que eu não fiz, do que eu posso fazer e de como eu sou competente. Mas antes não era assim. Então eu realmente tive que... Porque assim, a primeira coisa que me falavam, batiam várias vezes, batiam assim... Você dá uma boa apresentadora. Tenho certeza. Eu nunca nem tinha falado, mas eu olhava pra mim. Você vai ser uma apresentadora. Porque a apresentadora... ela ainda é vista como aquela que ainda é vista pela população, tá? Eu não tô falando pelo meio do jornalismo e tal. Ela ainda é vista como aquela que lê o teleprompter. Não foi o Silvio Santos não falou isso pra Raquel? Como que lê? Scheherazade. Scheherazade. Eu não sei como fala o nome dela. Scheherazade. Não, ele não foi. E ela ficou puta da vida, claro. Pô, eu não tô aqui só lendo teleprompter, mas pra ele, ela só tava lendo teleprompter. É assim que eles pensam da gente. E com a... Silvio, você foi demais e tal. Falou umas merdas no final, mas... né? Falou mas eu entendo que você tinha 90 anos e tal. Mas, pô, tinha que ver a mulher em outro papel, né? Sim. Mas é uma construção. A gente ainda tá nessa construção. A gente tá fazendo isso. E como é sair de Menina do Tempo, né? Aquela... né? Nossa, toda aquela coisa da Globo, bonitinha e tal. E vai pro Globo Rural. Como que foi essa mudança? Então, mas não foi mudança. Eu fazia tudo do lado do outro, entendeu? É porque, no fundo, mudou a direção da TV Globo naquela época. E mudaram vários apresentadores de programa. O Jornal Nacional, a Lilian Vitfib foi pro Jornal Nacional. E o William Bonner já
tava, eu acho. Acho que já tava. Mas, enfim, a direção que entrou, que era uma direção do jornal O Globo, mudou várias coisas. E o que aconteceu? Eu acho que eles gostavam de mim e me colocavam assim, deixa eu dar um programa pra ela. Não tinha nem... O Globo Rural é excelente. Mas, assim... Eu sou uma pessoa que nasci na cidade, eu sou paulistana, nasci na Avenida Paulista, morei a vida inteira em São Paulo, não conheço vaca, não sei o que e tal, e tava apresentando o Globo Rural. Mas o diretor no Globo Rural, que morreu já, que era um cara muito competente, ele não gostou, e ele me chamou, ele teve que engolir que a alta direção me colocou lá no Globo Rural. Ele falou, vem aqui. Ele me deu uma aula sobre... nutrição, tudo que vem da terra, que foi muito legal, que tudo começa pela natureza e tal, foi muito bom ele ter, não que eu não soubesse, mas assim, nesse nível, entendeu? De profundidade que a gente hoje está voltando para as nossas raízes. Eu tinha o cabelo com reflexo, né, muitas luzes, ele virou para mim e falou assim, este cabelo não existe no campo. Você vai tingir esse cabelo e vai voltar na cor natural. Porque é verdade. Você já viu loira oxigenada no campo? Assim, até pode existir, mas assim, é uma coisa mais de cidade, né? No campo as pessoas têm o cabelo mais natural e puro e tal. Um apresentador do Globo Rural ter aquele cabelo todo oxigenado, não dá, né? Eu tô vendo Eliana aí meu cabelo era dessa cor, entendeu? E obviamente que era tingido. Então, ele falou, não, esse aí é pra linha show. A linha rural é outra coisa. É outra história. Esse pra moça do tempo, você pode ser. Agora, rural é outra coisa. Tanto que foi a época que eu tingi meu cabelo todo de castanho escuro, virou quase preto, para ir voltando, que meu cabelo é castanho claro, né? Mas pra voltando ao tom, entendeu? Então, assim, foi muito gostoso, porque a equipe era boa, mas eu nunca fui muito aceita lá, porque eu vinha de outro lugar e me colocaram num território que era deles, eu entendo totalmente. Tanto que fiquei 2 anos, e aí eu que pedi pra sair, porque aquilo não tinha nada a ver comigo. Sim, não é na sua cara. Gabriel, eu sou muito transparente e eu sou muito verdadeira. Então, assim, tem gente que fica lá segurando até morrer naquele negócio. Eu prefiro... Não, vamos refazer aqui, eu vou pro outro lugar e eu vou fazer em outro lugar aquilo que eu tenho talento, entendeu? Sim. Então, eu não me vi... Eu não gosto... Eu sou tão justiceira que eu não me sentia confortável naquele lugar, que não era meu. Sim. Eu não era a pessoa que deveria estar lá, né? Então, foi isso. E aí, a partir do momento que a gente dá uma avançada aí na linha do tempo, você vai pro Gugu. Que é um momento que eu começo a conhecer mais o seu trabalho e tudo mais. Como que foi trocar? 2002, 2003 pra 2004. Isso, você fez muitas matérias ali. Fiz. E você pegou aquele momento efervescente ainda, entre Gugu versus... Faustão. E quando você estava ali no Factual, era aí que o Gugu ganhava, né? Não. Porque o Gugu ganhava do Faustão no Factual, nas notícias que aconteceu naquele momento. Sim, mas tinha a Silvana Killing, ela que ficava no helicóptero. As pessoas acham que eu que ficava no helicóptero, não é verdade. Não, o que eu tô falando é mais da questão de o Factual e o jornalismo brilhar mais naquele momento. Era ali que o Gugu ganhava do Faustão, porque a Globo geralmente não furava o Fantástico, né? Sim. Então, era nesse momento. Como que era enfrentar esse... Era pressão, né? Primeiro, a minha ida para o Gugu foi totalmente estratégica. Eu planejei isso. Eu trabalhava num programa que você não se lembra, porque era 98, 99, 2000, 2001. SBT Repórter. Que eu viajava o mundo, era super legal. Eu adorava fazer aquele programa. E muito que eu tô fazendo hoje é um pouco daquele programa. E aí, o Silvio sempre colocava o programa no ar, tirava o programa no ar, colocava, não sei o quê. E o SBT Repórter acabou. Estava acabando. E era exatamente o momento. Eu nunca pensei em trabalhar em linha show. Nunca pensei. Realmente não era uma coisa que tava no meu planejamento de carreira. Só que eu vendo o Gugu subindo, capa da Veja, ganhando do Faustão, o SBT Repórter finalizando, eu mandei um e-mail. Assim que finalizou, eu mandei um e-mail pro Gugu. Eu falei, olha, o SBT Repórter acabou, eu estou
livre, eu sei que o seu programa tá indo muito bem, será que a gente podia tomar um café e tal? Acho que ele respondeu no mesmo dia. No dia seguinte ou no outro dia eu tava conversando com o Magrão, que era o diretor, e fui contratada por eles. Então, assim, o Gugu via o meu trabalho no SBT Repórter. E aí, quando eu entrei no Gugu, o que aconteceu comigo? Eu comecei a ver o que era o entretenimento. Eu acredito a minha mudança pro entretenimento em 98, quando eu entrei no SBT Repórter. Por quê? Porque antes eu trabalhava na Globo. E na Globo eu era totalmente formatada, né? Foi muito bom ter trabalhado na Globo, porque assim, eu tive a formação da Globo. E a formação da Globo de apuração e tudo isso é muito boa. É muito boa mesmo. Eu não sei hoje, mas é muito boa. Não sei a formação, eu tava até o ano passado lá, mas a formação era muito boa. Tanto que tinha as escolas de repórteres, eles mandavam a gente pro interior. Eu comecei a trabalhar em Santos, fiquei 1 ano em Santos, pra depois vir pra São Paulo. Então tinha todo um processo de colocar uma pessoa no ar, não era assim, pô, chegou e colocou, né? O cuidado com o que aquela pessoa ia falar, se cometesse um erro, olha, nem podia ser mandado embora mesmo e tal. Bom, um erro no ar, assim, um erro de apuração, qualquer coisa assim, porque é muito sério. O jornalismo é muito sério, né? Hoje que ficou essas fake news, meu Deus do céu. Então, quando na Globo, eu era muito jornalismo. No SBT Repórter, eu fazia matéria já de biquíni, nos Lençóis Maranhenses. Eu comecei a dar o ar do que eu sou na realidade. O que é a Maria Cândida, que é essa pessoa expansiva, expressiva, que dá risada, que fala e tudo. O que eu não podia fazer na Moça do Tempo, que era ser mais expansiva, no SBT Repórter eu comecei a fazer tudo que era eu. Então eu me senti muito livre. No Gugu, eu me senti mais livre ainda. Só que eu não sabia a diferença entre jornalismo e entretenimento. No Gugu, eu comecei a ver, por exemplo, o programa ao vivo do Gugu era uma aula. Aula de televisão. Não de jornalismo, mas uma aula de televisão. Com o Ibope, sabe, com o Ibope subindo, o Ibope descendo, tira a matéria, coloca a matéria. Essa pessoa tá lá tá esperando no camarim, mas infelizmente essa matéria vai ficar porque tá dando audiência, e vai ficar, e a pessoa ia embora, entendeu? Muitas vezes vários foram embora, e vários famosos. Por quê? Porque era uma guerra, entendeu? Era uma guerra, e eu até, uma vez eu falei para um pessoal da TV Globo, eu falei assim, gente, vocês não têm ideia, porque eu trabalhei muito tempo em outros canais, né? No SBT, acho que 6 anos, na Record, acho que também. Então, assim, eu falei, o pessoal das outras emissoras, eles vão para um jogo de final de campeonato, quando eles entram no... O Magrão, que era o diretor, ele entrava no switcher pra final do campeonato. Todo o programa era assim, eu vou ganhar. Então, existia... Quando você tá ganhando, até no futebol, quando você tá ganhando, você tá mais relaxado, que é o que acontecia, e sempre aconteceu com a TV Globo, né? Que tava, assim, muito acima. Né? Acho que o primeiro que começou a balançar um pouco a TV Globo foi o Gugu. Exatamente. Com o Faustão. Né? Então, essa ideia de você ficar mais relaxado nunca existiu nas emissoras concorrentes, porque eles sabiam que eles tinham que matar um leão mesmo por programa. Então, era uma aula de televisão no sentido de entendimento daquele processo todo, de um programa de 4, 5 horas no ar. Não é fácil fazer um programa de 5 horas no ar, no domingo, pra família brasileira. Não é fácil. E o que você mais aprendeu com ele? Assim, você falou que é uma aula. Ele era um cara muito estrategista, né? Muito. E isso que era legal do Gugu. O que você via do Gugu como apresentador não tinha nada a ver com ele como cabeça de homem de televisão. Que ele pegou muito com o do Silvio, entendeu? Isso que eu falei pra você. Não é tudo por audiência. Lá, muitas vezes, era tudo por audiência. Por quê? Porque não era um programa jornalístico. Né? Tanto que o jornalismo entrava em alguns momentos. Isso. Não era um programa jornalístico com o compromisso do jornalismo. Mas o jeito que ele analisava as coisas e optava pelas matérias e tudo, era muito do ponto de vista de que nem um dono de uma empresa que fala assim, eu vou vender isso porque isto que está vendendo.
Entendeu? Eu vou por aqui. Então, assim, as decisões eram decisões muito estratégicas. Então, eu aprendi muito com isso. Fora isso, é que assim, quando eu tava lá nos bastidores, porque todo domingo eu trabalhava, né? E muita gente ficava de plantão, não entrava, ficava de plantão se acontecesse alguma coisa. E, assim, entra merchandising, sai merchandising, entra não sei o quê. É inacreditável. E o Gugu, o que ele tinha? O Gugu, ele era um excelente apresentador. Ele lia teleprompter muito bem. Você nunca imaginava a pessoa que ele estava lendo teleprompter. Ele lia, aí ele virava para baixo, ele dava risada, ele falava com a plateia, assim, um pouquinho, não sei o quê, voltava pro teleprompter e tal. Sabe aquela pessoa que sabe lidar com a máquina televisiva? Então, isso que era bonito de ver. Um apresentador que domina o seu palco. Sabe? Maestro, Domina. Né? O que o Faustão também, né? O que todos esses, a Hebe e tudo mais. Então, assim, esses caras foram os grandes da televisão. Não adianta. Você não consegue ficar 20, 30 anos no ar, Ana Maria Braga e tal, se você não é uma pessoa que domina aquilo lá, que tem carisma com aquilo. E pra você conseguir chegar e se manter, não é simples. Então, assim, o que eu via lá era um movimento de cena muito interessante pra mim, jornalista. E quando eu tive um programa meu, que era de plateia, que era o programa da tarde, que tinha a plateia, eu perguntei até o Deto Costa, que acho que ainda tá na Record, que a gente tinha o programa da tarde e tinha um quadro de namoro, não sei se você lembra, que era uma muralha do amor, ficava um de costas pro outro e tal. Sim. Eu nunca tinha tido plateia. Eu falei, Deto, e aí? Vocês vão... Eu abre o programa, eu entrava e descia uma escada, né? Pra assim, tinha plateia. Eu falei, o que eu falo? Eu falei, plateia, eu tô aqui, hoje cheguei. Eu falei, o que eu faço? Como que é um movimento corporal de quem... ele falou, faz assim, tal, dá risada e tal, vai lá, conversa com a plateia, tá tudo bem. Mas eu lembrei muito do Gugu nessa época, entendeu? Como ele tinha os tempos da plateia, os tempos do TP, os tempos... Então, assim, eu lembrei muito daquela época porque aquilo que eu fazia no programa da tarde era puro entretenimento. E eu tenho, como eu sou jornalista, eu tenho uma tendência ao jornalismo, assim, a coisa forte do jornalismo, e não deixar os tempos para o entretenimento. Então, foi muito gostoso. Depois, quando eu entrei no entretenimento mesmo... Nossa, daí eu deitei e rolei, porque com as pegadinhas e tal, era tudo ao vivo aquilo lá. Eu não queria ver nada. Eu queria... A emoção. E também, eu podia testar. Quando você não tá na primeira emissora, você testa muita coisa. E começa a testar e começa a dar certo. Quando começa a dar certo, aí você fala, puta, acertei. Entendeu? Agora, quando você tá na primeira, você não tem possibilidade de tentar aquilo lá. E aí você fica naquela, sabe, empata foda, que se desculpa, gente, mas sabe que nem vai, nem volta. Tanto que você vê quando tem tragédias, infelizmente, que acontecem, quando você põe repórteres de emissoras que estão acostumadas a fazer policial e não sei o quê, você põe os âncoras que estão acostumados a fazer isso, eles levam 2-3 horas ao vivo. Quando você põe os âncoras mais certinhos de outras emissoras, que não saem daquele script, eles não conseguem levar 1 hora. Não consegue, porque não tem o repertório. Não porque sejam menos inteligentes ou menos capazes, mas não tem expertise, não estão acostumados a fazer daquele jeito. Entendeu? A malemolência da rua, né? Ali a rua, aquele momento assim. Mas voltando ali pro Gugu, uma das coisas que eu lembro bastante que você fez foi entrevista com famosos. Sim, muitas. Nossa, você... Como você diz, né? Você apresentou Oscar várias vezes, mas teve aquelas entrevistas clássicas. O que era mais difícil? Enfrentar essas estrelas hollywoodianas, cantores, ou falar pra eles, pedirem pra eles, fala um oi, Cucu. Pedir pra eles, fala oi, Gugu. Era muito constrangedor pra mim, mas eu sabia que se eu não perguntasse, não falasse pra eles... O pessoal não tá entendendo nada desse oi, Gugu, já vou explicar. Se eu não pedisse pra eles oi, Gugu, eu voltava, a matéria não ia ao ar.
É o seguinte, eu não sei se vocês lembram, as pessoas que vêm, você falou que seu público vê muito televisão, né? Quando abria o programa e tal, ou em passagem de bloco, tinha um monte de ator de Hollywood falando Hey Gugu, hi Gugu, hi Gugu. E ninguém acreditava. Falei, puta, todo mundo conhece o Gugu. O Gugu fazia parte do marketing do Gugu, né? Pô, ele é muito conhecido e tal. No fundo, foi uma jogada do Magrão, do diretor, que quando a gente era convidado para essas entrevistas, ele falava assim: eu não quero nem saber, Maria Cândida, pode ser o Brad Pitt. Se não falar Oi Gugu, eu não coloco no ar. Eu falei, ai meu Deus do céu. E aí, assim, as pessoas... Era a época que tava o Google começando. O Google que a gente procura coisa. Google. Ninguém entendia se eu tava pedindo pra falar Google ou eu tava falando Google, porque não existe Google. Entendeu? Esse em inglês, Google. Eles entendiam o Google. E eu falava, não, nosso host é o Google, ele quer que você fale oi. E os artistas, eles não gostam de falar. Primeiro que eles não gostam de falar nome de televisão e nem ninguém. Por quê? Porque vai que essa pessoa é um do PCC. Entendeu? Exatamente. Então, assim, eles se protegem disso. Então, não era uma coisa que eu podia fazer. Eu tava fazendo uma coisa errada, no fundo, lá, de pedir o Oi Gugu. Mas eu fazia. Brasileiro faz, né? Você dava um jeito. Eu dava um jeito no final. Eu falava, não sei o que. Se você se importa de falar oi pro nosso apresentador e tal. Como é o nome dele? Tal. Tipo o Schwarzenegger falava e não sei o que. Mas tinha gente que... Acho que nunca ninguém falou, eu não quero falar. Não. O que só eu fui, quando eu saía, eu pedia pra falar, quando eu saía, o assessor de imprensa falou assim, não pode pedir pra ninguém falar nada, tal. Eu falava, não, sim. Por isso que eu deixava sempre pro mais famoso. Eu tinha uma tática pro Oi Gugu, porque eu deixava sempre pro mais famoso falar, porque era esse que era o importante. Se eu pedisse pros outros, por exemplo, Harry Potter, se eu pedisse pra a Emma ou pro outro menino, o Ruivinho, falarem, não era tão importante como o Harry Potter falar Oi Gugu, ou o menino, o Daniel Radcliffe, né, o ator, falar Oi Gugu. Então eu tinha que pedir pra ele, era uma jogada só. Tinha uma bala de prata. Uma bala de prata. Eu dava Oi Gugu ou... Né? E eu, criança, falava assim, e eu sou fã do Gugu... Porque eu falava, ele é amigo de todo mundo dos Estados Unidos. Ele é um gênio, esse cara. Esse é o cara mais famoso do mundo. Eu achava isso quando criança. Então, ó. Muito obrigado. Eu fiz o seu imaginário. Nossa, eu falei, o Gugu é o cara mais famoso do mundo. Não tem jogador de futebol, não tem cantor. Então. Porque realmente era isso. Ó, muito boa essa história das táticas, né? E você... Não, total tática. Tática total. E você fez muitas entrevistas com... mais de 100. Mais de 100 entrevistas com o pessoal de Hollywood, banda. Quem foram as pessoas mais legais? Eram os mais famosos ou os menos famosos? Os mais famosos. Brad Pitt, Will Smith, Arnold Schwarzenegger, Sandra Bullock, Meryl Streep. Quem mais? Kate Winslet. Bacanas. E os malas? Eu quero saber... O nosso público tá aqui, né, João? Quer saber dos malas. Quem foram os malas? Fala assim, nossa, não acredito que ele fez isso. Tem aqui umas histórias, mas eu quero saber de você. Então, Denzel Washington foi uma pessoa indelicada em um momento, mas depois eu entendi que é um jeito muito americano. Nem quero repetir essa história. Lógico. Keanu Reeves foi em uma entrevista, e nas outras 3 que eu fiz com ele foi ótimo. Em uma ele foi... também uma pessoa estranha. Colin Farrell, ele fala com um monte de gíria, ele não faz a mínima questão de entender que você não é irlandesa e não sabe todas aquelas gírias e um monte de palavrão e tal, e sabe? Sim. Pô, não é assim, às vezes, tipo, a pessoa do Japão vai entrevistar, a gente não entende quando eles falam em gíria. Então, assim, a pessoa tem que ter um mínimo. Mas os caras mais preparados pra dar entrevista, Will Smith, Schwarzenegger, sabe? Eles sabem envolver o público. Tom Cruise, eu não fiz Tom Cruise, mas o Tom Cruise sabe? Essas pessoas, eles sabem movimentar a televisão. Né? Nem televisão, eles sabem movimentar... Eles sabem vender seu filme, tanto que o Will Smith, você vê que Tom Cruise vai pra Tóquio vender o filme. Por que é importante? Porque ele vai no tapete vermelho, ele fala com todo mundo, ele dá autógrafo. Isso é muito importante. Agora, tem gente que...
o ator, que é muito ator, não é tanto um showman, que nem esses caras, ele é muito ator, ele tem preguiça de fazer isso, entendeu? Pra ele é um grande... E eu entendo, é a personalidade. Pra ele é um grande... É um trabalho extra e tal. Só que quando eles ganham milhões e assinam um contrato, eles assinam um contrato pra dar 200 entrevistas e falar a mesma coisa. Você vai ganhar 20 milhões, meu filho, mesmo que seja 1 milhão, os mais chinfrim, assim, os mais... os mais que não eles ganham 1 milhão. 1 milhão. E você vai ter que falar a mesma coisa, meu amigo. Ou minha amiga. Só que eles se sentem cansados. Pelo amor de Deus. Mas eu nunca me senti intimidada por ninguém. Isso é muito bom, né? Tem que me dar umas dicas depois fora do ar. Eu fico pensando, a pessoa tá o Will Smith ali, faz parte do imaginário, né? Mas ele é fácil, porque ele te ajuda, ele é um cara bacana e tal. O pior é quem não te ajuda. Quem não olha pra sua cara. Quem você fala oi, ela não te responde. Quem não te dá a mão. O diretor do X-Men, qual era o nome dele? Eu esqueci o nome de um X-Men que eu fiz, não sei se era o X-Men 2. Ele não dava a mão, porque ele tinha medo de germes, de bactérias, de tudo, né? Então, eu entendo, quer dizer, eu nem sei se eu entendo naquela época. Hoje eu entendo que eu tenho Covid, mas antes eu não entendia direito. Eu falei, puta, a gente é brasileiro, né? Então, pra gente é um pouco difícil esses códigos de não pode, não toca, não, né? Mas eu não tocava muito, não, as pessoas, mas... tem coisas que eu não entendo, assim, é meio bobagem, porque todo mundo vai morrer igual, você entendeu? É um estrelismo Isso que eu te bobo. falei. Um dia você tá... Hollywood é assim, né? Essas mulheres todas, que às vezes falam, eu sou, né? Mulheres e homens. Começa a envelhecer, porque os homens é mais fácil envelhecer lá. Você começa a envelhecer, você também é jogada no limbo, entendeu? Agora isso começa a mudar, mas ainda não mudou. Você começa a ser jogada no limbo, não tem mais papel pra você. Então, você precisa avaliar. A vida é cheia de altos e baixos. Um dia você tá em cima, outro dia você tá embaixo. Não pisa em ninguém. Porque o universo, ele vai voltar e volta com tudo em cima de você. Pra te ensinar a não ser babaca, não ser... Sabe? Não pode ser assim. Os mais babacas são sempre os pequenos. Os grandes são os mais legais. A gente percebe aqui, quando vem... Você percebe que as pessoas mais legais são as pessoas que você fala, nossa, esse cara é muito famoso, e ele é muito legal, ele já... trabalhou anos e anos na Globo, ele é super humilde. Você vai numa peça do Tony Ramos, o Tony Ramos é super gente boa. Super, aí você vai um cara ali que não fez nada, ele... nossa, é mais ou menos por aí. Pra gente encerrar... Como que é BBB, que você entrevista BBB? Como que eu trago aqui a galera do Então, mas BBB. como eles são afetados, não? Tem gente que sim. É que esse último não foi tão bom, mas tem gente que é afetada, acho que fica deslumbrada, acho que essa é a palavra. A pessoa fica um pouco deslumbrada, várias oportunidades, só que aí nos podcasts gigantescos, e daqui a pouco começa a assumir essas oportunidades nos gigantescos e a assessoria vai correndo atrás. Sei, dos outros. Dos pequenos, entendeu? Então, rola muito disso, mas é um deslumbre que eu acho normal pra quem não tá preparado com a mídia. Agora, esses atores, eles não têm desculpa, porque eles já estão preparados com esse jogo. É o que você falou, eles ganham milhões. Não dá, né? Não dá. Passando a régua nesse bloco Gugu, porque é um bloco muito importante, assim, acho muito interessante, faz parte da história da TV brasileira. Um tópico sensível, o único tópico sensível, você responda se você quiser, que você participou do pior telegrama legal da história do Domingo isso Legal. Ninguém me perguntou ainda, sabe? Você resgatou uma coisa que foi dificílima. Tá, quer continuar a pergunta? Pode me contar, porque assim... Não, porque se quiser descrever, porque assim... Foi muito... ou eu descrevo. Por favor. Eu tava no SBT Repórter e tinha esses... Hoje ia ter ser todo mundo processado que fizesse esses telegramas legais aí. Eu tava no SBT Repórter e aí meu diretor falou assim, olha, Maria Cândida, você vai fazer um sobrevoo por Alphaville, lá, aquela região de Barueri e tal, porque tem um desmanche. Você vai com o comandante Hamilton e você vai narrando. Ele falou, ele conhece uns desmanches, você vai narrando o que tá acontecendo. Porque a gente vai fazer um SBT Repórter sobre isso e tal. Falei, beleza. No fundo, já tava combinado com
a equipe do Gugu desse telegrama legal. Aí eu fui, comandante Hamilton, gente boa pra caramba e tal, só que ele é fogo, porque ele é bem sensacionalista, né? E aí, eu lá... Daí ele falou, olha lá, Maria Cândida, olha lá, olha o movimento e tal. Aí eu falei, putz, então vamos começar, né? Falei, olha, aqui na religião de Barueri tá acontecendo isso e tal, tô vendo, não sei direito, isso, aquilo. Daí ele começou com um helicóptero e ele é muito bom no helicóptero. Ele vai pra um lado, vai pro outro, olha aqui, ele começou meio que descer, ele, olha lá a polícia, Maria Cândida, olha lá a polícia. Eu falei, gente, olha a polícia, tá chegando, eu não sei o que, eu descrevendo a cena, vendo. Só que ele começou a descer o helicóptero. E eu comecei a entrar em desespero. Eu falei, meu Deus, ele tava meio atirando. Chega uma hora que você não vê direito, né? Uhum. O pessoal lá atirando. Eu falei, meu Deus, esse cara vai descer o helicóptero. E ele, não, vamos descer pra cena, vamos descer pra cena. Eu falei, não, vamos ficar aqui. E aí foi um caos. Ele desceu o helicóptero. Quando ele desceu, eu tava assim, né? Aqui tá ele aqui na minha frente. Eu olhando pra ele, alguém abriu, porque já tava tudo combinado. Alguém abriu a porta do helicóptero e me pegou assim, com o revólver na minha cabeça, que era o bandido. Gente, uma das coisas mais... Eu demorei muito tempo. Isso, psicologicamente, foi horrível pra mim. Eu dirigindo o carro, eu tinha meio que pânico de trauma, né? Porque me pegaram... Assim, imagina, me pegaram por aqui, revólver na minha cabeça... E eu não sabia, nunca fiz polícia, nem sabia, era revólver de brinquedo, mas não sabia, todo mundo com aquelas máscaras, os bandidos, que eram todos atores, né? Mas esses atores sabem fazer direitinho, e quietinha aqui, você vai ser refém, não sei o que, bababá. Daí me mandaram ajoelha aí, a polícia, isso, aquilo... Falei, meu Deus do céu, eu comecei a rezar, eu lembro que comecei a rezar o Pai Nosso. Eu falei, meu Deus do céu, me ajuda, pelo amor de Deus. Meu Deus do céu, pelo amor de Deus e tal. E aí, eu não sei direito o que aconteceu, porque foi muito rápido. Ele falava, o bandido falava assim, ajoelha aí, me botava pra baixo, ajoelha aí, você vai ser trocada pelo nosso refém e não sei o quê. Daí tá a polícia na minha frente, toda a polícia na minha frente. Chegaram vários carros, parecia, sabe, filme de Hollywood? Sim. Vários carros da polícia com um revólver, e o cara com o revólver na minha cabeça e a polícia com o revólver na minha frente. Eu falei, eu nem sei, eu juro por eu não sei descrever o que eu senti naquele momento. Só sei que eu baixei e eu fui rastejando, porque eu ia ser trocada. Né? Eu fui ele vai pro... E daí eles, vamos trocar, e aí, e vai, e volta. E eu rastejando, porque eu ia ser trocada por outra pessoa. Aí eu não me lembro. Quando eu fui trocada, eu não me lembro o que aconteceu. Eu acho que eu caí. Eu acho que eu tava rastejando, mas eu não sei o que aconteceu. Se eu meio desfaleci, eu não sei direito. E aí... Eu acho que eles viram. Aí veio um repórter. É um telegrama legal. Eu já tinha visto o negócio do Gugu e tal, né? Eu lembro que me deu um negócio estranho. Mas imediatamente, engraçado, eu retomei o meu controle. Porque eu sou na televisão... Modéstia à parte. Pode cair na minha cabeça o lustre, eu ficar assim, eu retomei o controle, aí eu olhei pra ele, eu vi todo mundo assim, eu não acredito, e tal. Eu falei, eu não sei, depois de um tempo eu falei, Gugu, assim, por que você fez isso comigo e não sei o quê? Porque eu deveria ter tido uma reação de xingar, assim, de xingar, de tudo, entendeu? Mas não, eu fui legal, entendeu? Eu fui bacana, afinal era um telegrama legal, e aquilo... Então, assim, foi um abuso psicológico, um abuso moral, um abuso de absolutamente tudo. Tudo foi daquilo. Foi um dos piores mesmo, mais violentos. Aquilo mexeu com a minha cabeça por muito tempo. Mas era... uma pessoa do SBT, era o Gugu e tal, e eu me calei. Mas, beleza, tudo bem. Não dá pra sair de um telegrama legal, você chegou no SBT e manda, vai tomar no meio do seu Gugu. Não dá, né? Ali então, você mas uma pessoa normal falaria isso. Eu não sei como eu não fiz isso.
verdade. Faz parte do... Ali, né, a gente tá pensando no trabalho, na carreira, em várias outras coisas. Mas eu tava quase desfalecendo lá e aí depois veio o bandido me abraçar, porque eu comecei a tremer, depois que eles gravaram eu tremia e tal. O bandido, não, olha aqui, essa arma é de brinquedo e tal. Mas foi extremamente traumático, claro. Horrível. Pelo amor de Deus. Essas pegadinhas horrorosas que tinham nos anos 90, 2000, que melhor nunca mais voltar. Tem coisa que avança e é bom não voltar nunca mais, né? Nossa, hoje eu ganharia até 1 milhão de... Não. Todo mundo cancelado. O programa não ia nem ao ar no domingo seguinte, não ia. Mas as pessoas gostavam. Deu uma audiência enorme. Repetiram 300 milhões de vezes aquele telegrama legal, entendeu? Era um momento também, né? Era um momento ali da sociedade. Mas uma coisa que você falou, assim, você sempre se refaz, né? Ali mesmo no momento, e a sua carreira é muito marcada por isso. Você é 1001 utilidades, você sempre se refaz. Quando a emissora de televisão, as emissoras não abriram mais a porta pra você com a desculpa da idade, você mesmo virou showrunner, né? Virou showrunner, palestrante, porque você tem documentário, trouxe o livro aqui, Menopausa. Menopausa como jornada. Muito legal, Entre lá no Maria Cândida TV, tem link pra compra, tá? No meu Instagram. Entra lá, porque é muito bom. Mulheres maduras, você que tem a partir de 40 anos, leia esse livro pra você se preparar pra essa fase da vida que é um desafio. Não foi tão rápido assim, Gabriel, não foi tão rápido assim. Em 2014, que a gente não vai falar disso, né? Daquele reality, o Aprendiz, que eu participei, eu só participei porque eu estava tentando voltar para a TV. E eu precisava de dinheiro. Como eu tinha recebido não de todo mundo, eu estava tentando voltar. Só que foi Errei na estratégia, né? De participar daquilo, porque no fundo me afundou mais ainda em termos de autoestima e tal. Foi bem difícil pra mim. Eu até me envergonho, assim. Hoje eu não me envergonho, mas é uma coisa que eu não gostaria de ter feito, né? Então eu passei alguns anos lá depois, fazendo um programa na Rede Família, que é por 2 anos, programa feminino. Foi bom porque eu aprendi a fazer programa feminino, mas, que eram 2 horas todo dia. Mas eu fui pra TV super, hiper pequena. Imagina, vim da Globo, vim não sei o que e tal, sabe? Glamour, né? Tinha programa na Record, eu vou pra Rede Família, não desconsiderando uma TV de parabólica, com 0,001 de audiência. Aí depois eu fui pra TV Aparecida, fiquei mais 2 anos, que eu acho que a TV Aparecida foi o grande momento, assim, de me salvar. Por quê? Primeiro por causa da energia de lá, né? Eu nem católica sou, eu sou espírita, mas eu acredito em Deus, Jesus e tudo mais, e sou uma pessoa que acredita na energia universal, em Deus como realmente o criador de tudo, não um homem, mas uma energia e tal. E o meu programa era feito no Santuário de Aparecida, era no andar de baixo. E no primeiro dia que eu fiz esse programa, eu tava tão mal, eu não acreditava mais em mim no vídeo, eu tremia. Eu achava que eu não conseguiria fazer e tal, mas eu fui, como sempre, fui. E aos poucos eu comecei a ver que eu ainda sabia fazer televisão, sabe? Porque o programa da Rede Família eu tava muito mal, eu tava com depressão, então eu meio que fazia no automático. O da TV Aparecida eu não estava mais com depressão, mas eu estava com muito medo, autoestima muito baixa, sem entender, me entender como profissional. E aí eu comecei a fazer e começou a ir muito bem, e eu dominava toda a cena, e eu comecei a melhorar dentro do que eu imaginava de melhora e tal. Ninguém sabia que eu estava passando por tudo aquilo. Mas pra mim foi uma grande revolução. E aí eu comecei a colocar as coisas na internet. Imagina que esses nãos todos vieram em 2012, 2013. 2017 eu entrei na TV Aparecida. Então foram anos aí de caos financeiro, foram anos de depressão, de recaída de depressão. Até 2017 eu fui pra lá. Lá eu senti um ambiente tão bom,
ambiente de ameaça zero, sabe? Não é televisão. Eu falo, isso aqui não é televisão. E eles achavam, eu falei, vocês acham que vocês fazem televisão, mas vocês podem até fazer televisão, mas não é uma televisão. Eu falei, quando vocês forem fazer, eu vou dar um passe em vocês lá pra ir pra televisão normal. E eles riam de mim. Então, assim, era tão gostoso, a gente trocava ideia, equipe maravilhosa, treinei aquela equipe, minha diretora era ótima. Então, assim, a gente conseguiu construir uma história. Eu falava pros meus produtores, falei, vocês têm o trabalho de trazer as pessoas aqui 2 horas pra chegar lá pra dar uma entrevista de 20 minutos, porque as entrevistas eram grandes, né? Vocês têm o trabalho. Quando eles entram nesse estúdio, o trabalho é meu. De fazer uma excelente entrevista e de fazer com que eles queiram voltar e passar 2 horas num carro pra estar aqui de novo. Então, a gente construiu um trabalho muito bom. E aquilo foi me dando muita segurança do que eu fazia. Eu comecei a voltar a acreditar que eu era muito boa no que eu fazia. Lá, na TV Aparecida. Um programa de 00016... 12, 11 de audiência, entendeu? Então, assim, precisa de um nível de humildade muito grande, entendeu? Porque eu poderia ter desbancado e falar, não, eu sou e tal. Não, eu fui lá no chão, no caos, sem grana, jogada fora da televisão, depois de ter entrevistado milhões de pessoas em Hollywood, 3 Oscars, 6 Grammys. Eu fiz a Casa dos Artistas, a primeira Casa dos Artistas, com o Silvio Santos. Eu lá, falando com o Silvio Santos no estúdio. Eu que era a repórter da primeira Casa dos Artistas, que foi um grande marco do reality e tal. Então, assim, eu já tinha feito muita coisa muito boa. E, de repente, fui pro limbo. E do limbo, fui aos poucos subindo. Aos poucos subindo, eu comecei a olhar pro celular e falar, vou colocar na internet, né? E comecei a colocar na internet as coisas. E as pessoas viam na internet porque não viam na televisão. E falavam, nossa, que legal a entrevista que você fez. Que legal, que legal. E as coisas da internet começaram a crescer. E eu comecei a fazer as coisas. Peguei o pau de selfie, comecei a me gravar e não sei o que e tal. Até que final de 2018, o início de 2019, eu saí da TV Aparecida. O programa acabou e eu fui pra internet. E quando eu fui pra internet, pro meu YouTube, e comecei a fazer as coisas no celular, em maio a Globo me viu num outro formato, falou, isso aqui é muito bom. Eu tava contratada pela Globo, acho que em julho, e comecei a fazer o É de Casa em setembro. Então, assim, eu precisei me reformatar para voltar para onde eu comecei minha carreira. E eu terminei a minha carreira de televisão, porque eu considero assim. Sério? Sério. Por quê? Porque, assim, terminei minha carreira de televisão desse jeito que vocês me viram. Apresentando o programa, sendo repórter. Isso já foi. Eu terminei em maio do ano passado, quando eu saí da Rede Globo. Eu comecei a minha carreira na Rede Globo, terminei a minha carreira na Rede Globo, passei pelas grandes emissoras, foi maravilhoso, fiz muitas coisas, só que hoje eu entendo que eu estou num outro momento do audiovisual, entendeu? A minha tela, ela é outra. É a tela do celular, é a tela do YouTube, é a tela do documentário que eu estou fazendo, Menopausa Sem Fronteiras, é a tela do streaming, é a tela de um filme, porque o Menopausa Sem Fronteiras é um filme, é um documentário. Então, eu vejo as minhas telas muito diferentes. Hoje eu sou uma empreendedora, eu tenho uma produtora, que o meu primeiro produto é esse. Então, assim, o meu desafio é outro. Se você me vir na televisão, é porque eu vendi material da minha construção, do meu conteúdo, para a televisão. Mas não funcionário de televisão. Isso eu não vou voltar mais a ser. Porque eu sei, sabe assim, game, eu pulei de fase. Eu já fiz tudo na televisão. Não faz sentido mais, né? Eu não fiz... Aquele reality da Tiziane e da Karina Bach, lembra? Sim, eu que apresentei, Simple Life. Eu que apresentei aquele, eu que fiz a finalização daquele... Então, assim, as pessoas nem lembram, eu fiz muita coisa. E o Contratado, esse reality, Programa da Tarde, Tudo a Ver, Globo, trocentas milhões de coisas na Globo, Moça do Tempo, apresentadora da SPTV, apresentadora do Globo Rural, matéria pra tudo quanto é jornal e fantástico e tal. Então, assim... Meu, o que mais que eu quero fazer? Já deu o checklist Gugu, eu não sei o que. Assim, se eu vou pro Luciano Huck, é a mesma coisa que o Gugu. Você entendeu? Eu já fiz meio que tudo.
apresentava um pouco do Domingo Espetacular, fazia as reportagens especiais. Fazia reportagem de viagem. Eu não sei, eu teria que inventar muito na televisão. Eu não vejo hoje na televisão algo que eu queira fazer. Mas no audiovisual, quero muito fazer. Tudo. Entendeu? Conta um pouquinho do mergulhando. O Menopausa... Eu comecei a pensar em menopausa quando, em 2020, 2021, quando eu comecei a ter... 2019, comecei a ter muitos sintomas. Muita irritação, muito cansaço, perda de libido, tipo, Brad Pitt na minha frente, eu nem olhava. Eu nem olhava e tal. Muitas coisas, esquecimentos, é realmente difícil. E aí eu comecei a estudar sobre isso. Eu já estava estudando sobre saúde feminina, sobre gerações, sobre um monte de coisa. Escrevendo um livro que chama Lobas, que é um livro anterior a esse. E aí eu me vi com um caminhão que bateu comigo, que foi a menopausa. E aí eu falei, a mulher que está na minha idade, na minha geração aqui, se ela não tiver informação sobre tudo isso, e se ela não se preparar antes, essa mulher vai ser interceptada. Essa mulher, ela vai ser muito interceptada. Aí, se alguém falar no corte, porque pra mim a menopausa eu não sinto nada. Sim, 20% das mulheres não sentem nada. 80% das mulheres sentem muitos sintomas severos que sim, tomam conta do seu dia a dia, do seu relacionamento. Muitos divórcios acontecem nessa fase, brigas em família, filha adolescente, você na menopausa, é uma explosão de hormônios. Então assim, eu resolvi me dedicar a esse momento. Por quê? Primeiro porque a saúde é um pilar muito fundamental para o nosso trabalho, a partir de agora, para a nossa longevidade. Segundo, por essa questão feminina. Se eu não mergulhasse na menopausa, que é o primeiro ponto do envelhecimento, eu não estaria fazendo o meu trabalho de comunicação como jornalista que eu tenho que fazer, que é prevenir essas mulheres, dar informação para que elas se munam da transformação e elas possam fazer essa virada na menopausa e chegar melhor. Eu quero que essa mulher esteja trabalhando, ganhando seu dinheiro, uma empreendedora porta a porta, que ela não fique suando, tenha fogachos absurdos. Eu preciso que ela entenda que a reposição hormonal não vai fazer mal para ela. A não ser que ela tenha tido câncer de mama, a não ser que ela tenha tido trombose. Enfim, os médicos sabem e ela tem que ir ao médico, eu não sou médica. Mas a menopausa, ela não pode interceptar essa mulher que precisa ter a sua liberdade, sua independência financeira, mulher que é abusada muitas vezes em casa, mulher que não pode sair porque ela é sustentada. Ela precisa... A menopausa tem que ser resolvida para que essa mulher possa deslanchar. Entendeu? E é isso que eu quero. No fundo, a menopausa é o primeiro processo que você tem o desafio, mas que pode te gerar um nível tão grande de reinvenção, porque você tem que lidar com esse desafio, que pode te jogar na sua liberdade que você sempre quis, a liberdade feminina. Então, para mim, estar fazendo documentário sobre menopausa e rodando os continentes, e esse ano eu rodei a América Latina, é estar libertando as mulheres. É estar dando informação para a liberdade feminina. Não é sobre só saúde. O Menopausa Sem Fronteiras é sobre liberdade feminina, sobre inclusão, sobre diversidade etária, sobre equidade. É sobre tudo isso junto e a menopausa tá lá dentro, entendeu? Mas o documentário eu vi. O teaser, o promo, Muito bom, muito Obrigada. bom, interessante. Quero saber, e aí, já tem uns fofocas de onde vai sair, onde a gente vai poder assistir, ou não, ainda estão em negociações? Não, ainda em negociações. Esse trabalho de venda de produto ele não é simples, não é fácil. É um outro lado meu, empreendedora, né, empresária, que eu tô desenvolvendo. E eu tô desenvolvendo bem. Eu tenho pensado que eu deveria ter sido empreendedora desde que eu comecei a minha carreira, porque eu tô construindo bem tudo isso. Então, depende de uma série de coisas, da qualidade do produto, da urgência de ter o produto ou não no streaming, de aquilo já ter sido feito ou não, do olhar de como você fez. Enfim, depende de uma série de fatores, mas eu tenho muito otimismo porque é um produto
excelente, uma perspectiva, um olhar totalmente diferente do que está sendo feito, com uma pessoa que tem expertise nisso, que já escrevi livro, que estou estudando gerontologia na minha pós-graduação, ou seja, não sou uma aventureira, sou uma pessoa que tem calibre para fazer isso, carreira, e estamos aí. Tamo aí. E assim, eu vi, tá muito bom, muito legal, coisa fina mesmo. Você fala assim, esse negócio vai ser bom. Então, Menopausa Sem Fronteiras tá muito interessante. Vamos aguardar. Vai sair ainda esse ano ou ano que vem? Você ainda não tem previsão. Ano que vem, 2026. 2026. Talvez 2027. Por isso que eu te falei, pra vender... demora. Claro. Pra fazer um contrato de venda, assim, tô falando do nível international. Eu quero international, porque agora... o mundo inteiro pra porque isso. O mundo é global. A internet é global, né? A gente vive nesse mundo global. Por que não? Né? É isso. Nunca me senti intimidada por Hollywood. Por que eu tenho que me sentir intimidada por vender na gringa o meu documentário, a minha série documental? Não vou. Eu vou com... Se me falam não, já me falaram tantos nãos. Eu já passei por tanta coisa que me fala mais um não, mais um não, mais um não. Beleza, eu vou, caio. Se for péssimo, se todo mundo achar péssimo, ok, vou fazer outra coisa. Mas eu não vou deixar de tentar, de jeito nenhum. Maria Cândida, eu primeiro quero agradecer, mas quero falar que a sua jornada como comunicadora é muito espetacular. Obrigada. Você foi uma pessoa que atingiu e atinge os mais altos níveis de Hollywood, Gugu, Jornal Nacional. Você teve a humildade de ir para emissoras menores e se reinventar enquanto comunicadora. Isso é um empoderamento muito forte para outras mulheres que eu acho que estão se vendo na sua história. Então, parabéns, viu? A sua jornada é muito legal, muito bacana. Parabéns mesmo, viu? Você merece, Obrigada. Acho que todo esse sucesso e essa fênix da sua carreira que só cada vez mais crescendo. Parabéns. Deixa suas redes sociais pra galera te seguir. Então, Maria Cândida TV em tudo. Estou no TikTok. Eu com 54 anos, então mulher que você fala, eu tô muito velha pra rede social e tal. Maria Cândida TV. No Instagram, no TikTok, no Quai, no LinkedIn, no Facebook, no YouTube. Que mais? Tem mais algum? O Twitter eu já não tô mais no Twitter, porque aquele Elon Musk, pelo amor de Deus, não quero. É isso, todas as redes sociais, então, pra acompanhar, saber mais sobre menopausa, sobre ser uma voz uma empoderamento feminino, sobre carreira, sobre transição de carreira, sobre reinvenção, sobre saúde feminina, sobre tudo. Gerações, tirar essa minhoca da cabeça que você não pode. Você não pode se você ficar parada. Se você entender esse processo do envelhecimento, você toma conta, e da menopausa, você toma conta e só sucesso. É isso, maravilha. Que mulher tivemos aqui. Muito obrigado, volte mais vezes. Quero o Oscar, pega o Oscar. O Oscar daqui. Você merece, você merece o Oscar. Meu documentário vai ganhar o Oscar um dia. Nossa, já pensou? Já pensou? Isso, hein? Aí eu quero vir aqui pra você me entrevistar de novo. Isso, aí você pode ser rude comigo, porque aí você já vai ter um Oscar. De jeito nenhum, nunca vou ser rude. Por favor, eu queria que você fosse nunca na minha vida. Pra me intimidar. Igual os atores. Não. Mas muito obrigado, viu? Muito obrigado. Gente, Maria Cândida aqui, deixa o like, comente, participe, envie para uma mulher de 40 a mais para ver esse episódio, para seguir a Maria Cândida. Acho que é muito importante a informação para as mulheres que estão entrando na menopausa, que precisam, tem também um livro do Menopausa como jornada para você comprar da Maria. Procure, pesquise, vou deixar o link aqui na descrição, nos comentários. Para seguir o Eles Que Lutem, @elesquelutem.pod, todas as redes sociais, igual a Maria Cândida. E para me seguir, @BLZGabs, Beleza Gabs. Tudo junto, é isso. Lembrando, Maria Cândida, que eu só pergunto e eles que lutam. Até semana que vem, pessoal. Tchau.